Boa noite para Ked, boa noite, bom dia para Ked, bom dia. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um PPGit Talk, o programa de podcasts do mestrado e doutorado em inovação tecnológica da UFMG. E hoje eu vou receber aqui, para a gente trocar uma ideia sobre inovação aplicada à mineração, uma de nossas queridas ex-alunas, a Tainá Varela. Bem-vinda. Obrigada, Gustavo. Obrigada pelo convite. Ainda mais como ex-aluna da UFMG, bom estar aqui. Então, massa. Tainá, vamos começar fazendo a sua apresentação, né? Eu peguei a sua biografia, mas eu acho melhor você mesma se apresentar. Pode ser, vou tentar ser breve aí. Meu nome é Tainá Varela, eu sou técnica em infraestrutura, minha história com a engenharia começou lá no ensino médio, no Instituto Federal do Espírito Santo. Posteriormente fui para o UFOP, fiz minha graduação em engenharia civil lá, né? Lá eu tive o meu primeiro contato com a pesquisa, tive a oportunidade de ir para outro país, pelo governo federal, fazer parte da engenharia lá, né? Iniciei como aluno de iniciação científica no grupo de pesquisa Reciclos, que é um grupo focado, né, no desenvolvimento de novos materiais a partir de resíduos e rejeitos da mineração e siderurgia e outras indústrias de base. Iniciei meu mestrado na UFMG ali em 2019, né? Fui orientada pela brilhante professora Maria Tereza Aguilar. E hoje a gente vai falar muito da Maria Tereza aqui, né? Ela é um ícone, né? Ainda mais nessa área de inovação, ela é realmente uma profissional que pensa fora da caixa, né? Pensa fora da caixa. E a gente vai abordar também, né, Tainá, uma parte fundamental, porque às vezes a pessoa acha que inovação é só tecnologia, né? Não. Às vezes a pessoa acha que é nanotecnologia, que são coisas assim, né? Quase um filme de ficção. Mas tudo começa na ciência dos materiais, né, Tainá? Total. Inovar, a gente vai falar aqui sobre engenharia também, mas você pode inovar em qualquer área, né? Você pode inovar ali no empreendedorismo, você pode inovar também na parte de humanas, na parte de biomédicas. Então, a base da inovação, ela é muito similar. A maneira como você aplica ali os conceitos mais técnicos, aí vai tendo uma diferença de uma área para outra. E me desculpa te interromper a sua apresentação. Tranquilo. Pode começar se você se lembrar aí de onde você parou. Tranquilo, não, acho que já tô no final. Aí finalizei meu mestrado na UFMG, iniciei em 2020 meu doutorado na Federal de Ouro Preto, né, ainda continuando ali de interface com o grupo de pesquisa Reciclos, orientada pelo professor Ricardo Fiorotti, que também é outro professor muito forte nessa área de reaproveitamento de rejeitos e resíduos. E trabalhei na Vale, né, num programa de inovação aberta, chama o Programa Mine. Lá dentro eu tive meu primeiro contato efetivo, né, com a inovação na indústria de base. Indústria de base. Exatamente, que é um grande desafio, mas eu vejo que no Brasil as empresas elas estão predispostas a isso. A gente vê aí o Mining Hub, vê outras iniciativas inerentes a essas, que não compete só uma empresa, várias empresas. Lá dentro eu tive a oportunidade de fazer liderança na inovação pelo MIT, tive oportunidade de aplicar metodologia ágil nos nossos projetos. E em 2022 eu comecei a trabalhar como engenheira de desenvolvimento de produto numa startup da Vale, chama-se Circlua, né? A gente está aí, já vai completar, né? Já completou 2 anos de existência e realmente uma empresa aí que veio para mostrar que é possível inovar numa indústria de base. Sim. É possível realmente você aplicar conceitos técnicos utilizando o melhor dos artifícios da inovação, usar uma equipe multidisciplinar, realmente dar abertura para ideias que às vezes não estejam, né, não sejam tão descritas nos livros, mas sejam realmente algo novo, e você ter abertura para isso, você ter financiamento para isso e espaço para desenvolver. Não, é muito interessante. Então é basicamente isso aí. Esse programa, muito parabéns também pelo seu currículo, tá? Eu imagino, assim, a dedicação, o esforço, né, que você teve para alcançar, né, tudo que você conseguiu. Eu tive suporte, né? Eu tive suporte, tive profissionais brilhantes ao longo da minha carreira que me deram total auxílio, até mesmo orientação. E eu acho que também trabalhar com pessoas que te inspiram facilita as coisas e facilita você ter aquela energia para desenvolver algo legal, ter energia
para trabalhar bem, para entregar algo que não é só para você, mas que é para a sociedade, que é para as futuras gerações, realmente, né? E você vê, né, Tainá, a importância do ensino público gratuito, né, cara? Exatamente, eu sou aí a prova viva. Né? Eu tive total suporte, né? E meus pais são empreendedores, eles não tiveram oportunidade de ter um ensino superior, né? De fazer. E os filhos deles tiveram oportunidade, tanto eu e meu irmão, a gente usufruiu bastante. E é aquilo, o ensino público de qualidade, ele tá aí para quem realmente corre atrás. É lógico que eu tive um suporte familiar. Eu acho que estrutura também interfere muito, né? Não adianta falar assim, minha realidade é a realidade de todo mundo. Não é. Você pôde se dedicar, Eu pude, né? Eu tive uma estrutura familiar que me proporcionou isso. Mas o ensino público me proporcionou realmente todas as ferramentas necessárias para eu conseguir ser profissional que eu sou hoje. Sim, sim. E você começou com a escola técnica, né? Isso. Eu também, na Federal. E na época, né, que tinha um vestibular que era mais de 100 por vaga. Era uma coisa muito louca. Que a gente tinha que se matar de estudar, né, o ano inteiro, né? E tinha até o pré-cefet, né? Tinha o pré-cefet, eu fiz. Eu vendi minha bicicleta para pagar. Cara. Lá no Espírito Santo, o Cefet realmente é referência, né? Eu acho que hoje em dia, né, a gente sabe a dificuldade de pagar uma escola particular para os nossos filhos, né? E o Cefet é uma escola realmente de um nível de excelência muito alto, né? Então a concorrência, consequentemente, é muito alta. Não, realmente. Eu sempre fiz escolas públicas, eu nunca estudei em escola particular. E eu acho que também se deve ao planejamento que meus pais tiveram. Meu pai era um cara que ganhava um salário mínimo, né? Minha mãe fazia uns bicos, só que eu sou filho único. Eles optaram por ter só um filho para tentar que esse filho estudasse, né? Sim. Então, assim, deu certo o plano deles, né? E eu consegui fazer toda a minha carreira estudantil em escolas públicas e federais. Mas, e aí na UFMG a gente vê um negócio muito interessante, né? Porque lá tem o COTEC, que é a escola técnica, né, lá da UFMG, tem muito contato com a universidade. Alguns alunos da universidade já viram professores ali no COTEC e tudo mais. E a gente vê a galera do doutorado andando junto com o mestrado. Então, assim, e no mestrado, né, e no doutorado do PPGIT de inovação tecnológica, a gente vê o pessoal da civil andando junto com o pessoal do direito, andando junto com o pessoal de marketing, com o pessoal de farmácia. Sim. Mas inovação é isso, né? Computação, tá todo mundo junto e misturado, né? Na sua equipe onde você trabalha, como que é essa formação? Hoje em dia, como a gente desenvolve realmente novos produtos, né? A minha gerência, ela tem vários engenheiros de diferentes formações, né? Mas a empresa como um todo tem tudo. Tem o marketing, tem a pessoa relacionada à interface com prospecção de parceiros, aí tem a pessoa dos novos negócios e tudo que a gente desenvolve, a gente não desenvolve para a gerência de desenvolvimento de produto, a gente desenvolve para a empresa. Então, a partir do momento que você desenvolve para a empresa, você está ali em sinergia com o marketing, você está em sinergia com o responsável pelos novos negócios e todas as pessoas de formações diferentes. Você vê o cara, por exemplo, a pessoa de novos negócios, ela é engenheira química. E é isso, né? O bonito é isso, é quando você vê que você não tem ali os seus soft e hard skills só para uma função. Você pode fluir na inovação. Se você tem alguma característica que pode contribuir para um projeto que, por mais que não seja sua expertise, esse é o brilhante da inovação. Então, lá a gente tem nossa gerência, só que ela realmente trabalha com outras áreas da empresa para ter um produto final. Até porque o produto final, ele tem que ter sinergia com tudo, né? Com o que a sociedade precisa, com o valor de mercado, com a estratégia da empresa, com a imagem da empresa e com todo o legado que está ali relacionado. Então, a gente não desenvolve por uma gerência, né? Quando você trabalha numa startup, você desenvolve para tudo. Sim. Não, isso é muito interessante de você falar, né? Porque
A validação da inovação é quando você tem o sucesso, né, nessa transformação que você se propõe a fazer, ou nessa criação que você se propõe a fazer, né? Sim. E como que vocês lidam com a questão do tempo? Digo, né? Muitas coisas que a gente pode... eu vou contar aqui a história do post-it, né? Que é um caso clássico que a gente estuda, né? Nos nossos ambientes aí acadêmicos de inovação e que eu acho que vale a pena a gente abordar. Né? O post-it ele foi descoberto por acaso, né? Ele é uma cola que a 3M estava desenvolvendo e que não deu certo, ela não fixava, né? Não colava, né, como deveria ser. Só que o cientista que estava desenvolvendo essa cola olhou no microscópio e a primeira análise que ele fez, ele achou bonita aquela estrutura, né? Então ele gostou daquilo e tal, mas ela não funcionava. E aí ele guardou esse erro, essa invenção, pensando em alguma aplicação para aquilo. Sim. Que, na verdade, ali no momento, não existia uma aplicação para aquela cola que não colava 100%, né? Sim. E daí ele começou, né, a trocar ideia dentro da própria 3M, com outros cientistas, para tentar desenvolver. Chegou uma hora que ele largou a ideia de fazer a cola 100% e procurou uma aplicação para aquela cola que não funcionava direito. Uhum. E daí, quem conseguiu uma aplicação para essa cola que não funcionava direito foi uma secretária da 3M, que ele chegou para uma reunião e a pessoa estava com um monte de papéis colados assim em volta do computador, e daí surgiu o post-it. Sim, é exatamente isso. A gente vê na íntegra, né? Muitas pessoas falam assim, mas a universidade, a pesquisa dentro da universidade é muito devagar, ela não acompanha a indústria. Mas o que as pessoas não enxergam é que a gente tem que ter uma pesquisa de base, né? Um ambiente mais amplo, sem... vamos dizer, com aquela obrigatoriedade de ter um produto protótipo para ir para o mercado, para surgir esse tipo de ideia. Uhum. Aí quando você vai para uma empresa um pouco mais inovativa, que tem um espaço, que é o caso da minha, para você desenvolver diferentes tipos de projeto, e com diferentes tipos de TRL, né, de graus de maturidade, acontece esse tipo de coisa. Porque tudo que a gente desenvolve, lógico, tem as prioridades, né? Mas a gente tem vários projetos que acontecem ao mesmo tempo. Alguns são, entre aspas, engavetados. Não é que ele foi engavetado porque ele não tinha potencial. É porque naquele momento ele não era prioridade. Sim. Então sempre você tem aquele cartel de ideias, que é super importante, né? Assim, na minha opinião. Na inovação é você deixar registrado, né? Você ter aquele espírito, né? Aquela ação colaborativa. E passar sempre o conhecimento para a equipe inteira. Porque muitas vezes, né? Aquele produto inovativo que você criou, que não é prioridade, né? Não é visto como potencial ali agora. Outra pessoa que for ver aquele projeto, aquele produto, poxa, isso aqui, se eu melhorar isso, daqui a um tempo pode ser um potencial. E como que vocês fazem essa gestão de ideias, de comunicação, né? Para que todo mundo ali esteja antenado no que o outro está fazendo? Hoje é uma equipe enxuta, né? Minhas duas experiências na indústria foram equipes enxutas. Então, era fácil a comunicação, né? Mas hoje a gente usa realmente esquema de armazenamento de informação em nuvem, todos no mesmo padrão. Então, você tem ali uma idealização de um projeto, né, que está contido ali em curto, médio, longo prazo, né? Você coloca ali os recursos que você precisa para fazer ali um avanço de um TRL 2 para 3, que seja, você tem que ter um objetivo. Sim. Não adianta você ficar trabalhando no mesmo projeto para um mesmo produto ali 2, 3 anos, sendo que você podia usar o seu recurso, o seu conhecimento em outros projetos. E reuniões semanais. Eu acho que a inovação, né, quando você trabalha...
Metodologia ágil, eu não vou falar que a gente usa 100%, porque a gente tem ali uma interface com a indústria de base, então acho que tem indústrias empresas mais fluidas, mas reuniões assertivas, periódicas, de comunicação com todo o time, né? Então, quando você tem um time, né, que mexe com vários projetos, multidisciplinar, e que você compartilha suas principais conclusões, seus principais resultados, aí, gente, esse produto aqui é a prioridade. Os demais, vamos dar uma parada, vamos mudar a prioridade. Poxa, esse aqui eu tive uma ideia para outra aplicação. Então, é aí que que flui as coisas, porque às vezes você por si só tá tão focado em um projeto, que quando o outro vê o seu projeto, ele fala, poxa, isso você pode mudar. E sempre está aberto a novas possibilidades, né? Quando a gente trabalha com ciência dos materiais, nas ciências dos materiais eu falo com um brilho nos olhos. É realmente uma ciência que envolve tudo, envolve basicamente todas as engenharias. Sim. Então, quando a gente fala de um novo produto, né, um material que pode ser potencial um novo produto, hoje a gente pensa, sei lá, um potencial produto para construção civil. Só que às vezes pode ter um outro nicho, pode ter um nicho ali para, por exemplo, para a indústria tecnológica. Sim. Ou indústria farmacêutica, ou a indústria agropecuária. E existem produtos que saem, resíduos da mineração, que vão para essas aplicações. Sim. Então, é ficar com a mente aberta. Não necessariamente tudo vai para uma indústria só. Pode ter outras maneiras, com o mesmo método de processamento, às vezes um pouco mais refinado, que pode abrir. Mas eu acho que a grande chave aí é ter uma equipe multidisciplinar que esteja com a mente aberta para novas possibilidades. E a colaboração. Eu fiz a disciplina da Ana Valéria, não sei se você chegou a fazer, Organização para Gestão da Inovação. É porque eu fiz no programa de pós-graduação da Civil, né? Sim. Não foi na inovação, mas eu não cheguei a conhecer ela, não. Pois dentro dessa disciplina a gente estudou vários, os textos principais, né? Que tem de organização e gestão de inovação, coisas assim, textos lindos, assim, né? Artigos, comparando, por exemplo, a inovação com uma banda de jazz ou uma orquestra sinfônica, né? Que tem aquela inovação que as pessoas têm mais liberdade para experimentar, né? E outra que tem um ambiente que você não tem essa liberdade, que são ambientes mais engessados. Sim. Então, a inovação depende de uma estrutura. Sim. Se você chega numa estrutura que tem um ambiente de jazz, né, onde você tem a harmonia, mas a melodia você pode fazer o seu solo, né? Às vezes você chega numa estrutura que não tem essa liberdade para a pessoa criar. Então, o que você acha, assim, como empresa? Quais são os recursos que uma empresa pode utilizar para desenvolver inovação, mesmo sem ter essa estrutura que permite que seus colaboradores ou músicos solem? Olha, quando eu converso com colegas, né, da indústria, né, eu tenho alguns aí na construção civil, na siderurgia, na mineração, eu acho que a principal dificuldade é a sinergia em diferentes áreas. É lógico, é muito complicado, é fácil para mim falar, né, mas quando você não sabe, né, plenamente dos problemas que, né, acometem a empresa, né, você não consegue pensar numa solução. Uhum. Então, se você, às vezes, tem um problema de uma por exemplo, né, na mineração, às vezes o planejamento de mina tem o mesmo problema da gerência de geotecnia, sim, mas eles não sabem que eles, sim, têm o mesmo problema. Então, eu acho que a primeira coisa que eu acho que contribuiria para um ambiente um pouco mais inovativo é realmente a fluidez de informação entre áreas diferentes. Isso não é só para a indústria de base, eu acho que para qualquer lugar, qualquer tipo de empresa. A partir do momento que você sabe as dores de uma maneira mais transparente, é mais fácil surgir ideias para sanar aqueles problemas e soluções inovadoras, né? Isso.
Segundo, né, é ter espaço para isso. O que seria espaço, né? É ter uma liderança disposta a aceitar ideias que estão fora ali do escopo né, já cronometrado para o ano, né? Então, assim, 20% do tempo é para a gente resolver, né, de maneira mais fluida os problemas da gerência. Só que eu entendo também que tem metas, né? Sim. Então, você falar E isso... os problemas que não deixam de aparecer, né? Então, não é... Eu falo isso não num caráter de julgamento, mas num caráter de, poxa, quero promover um ambiente mais inovativo, o que eu posso fazer, né? E é aquela coisa, você não vai ficar ali 6, 1 ano, 2 anos com o mesmo projeto, né? São projetos realmente mais céleres para soluções mais rápidas. E é aquela, errou, ok, aprendizado, né? A frase, né, da inovação é erra rápido. Erra rápido. Erra rápido, né? Mas para você errar rápido, você tem que ter liberdade, né? Então, e você, lógico que você não vai errar rápido, não, nem errar rápido, né? Errar em projetos que são, né, meio que pontos focais da empresa, né? Você vai aos poucos, sem comprometer o core business da empresa. E outra, equipe multidisciplinar. Eu acho que isso também... E a gente está percebendo uma mudança, né, já no mercado, não só na engenharia. Bancos cujos gerentes são engenheiros, empresas de indústria de base cuja diretoria é marketing. Uhum. Então, você já está vendo uma migração de formação para determinadas competências, né? Então, como assim? Às vezes você está desempenhando um cargo, né? Você está ali ocupando um cargo, não necessariamente porque você é formado em administração, você vai ser gerente. Não, você vai ser gerente porque você tem ali as características necessárias para gerenciar bem, né? Então, eu acho que a multidisciplinaridade também é fundamental, porque é aquele negócio, né? Pensamentos diferentes, soluções eficientes, né? E como que funciona a organização da sua empresa? Acho que dá para ilustrar bem aqui, né? É uma empresa de inovação aberta, né? Não, ela é uma startup da Vale. Sim. Né? Ela foi criada realmente para a gente desenvolver novos produtos, direcionar novas aplicações para os rejeitos e para os estéreis. Então, a gente tem uma organização, vamos dizer, bem colaborativa, né? Eu acho que se for falar de interação entre as pessoas, não é algo muito hierarquizado, então você tem acesso fácil ao presidente da empresa, você tem acesso fácil ao seu gerente. Então, todos estão cientes de uma forma fluida das dores de cada gerência, né? Então, as soluções são desenvolvidas de modo muito colaborativo e com abertura para opiniões ali de pessoas que estão, às vezes, fora ali da gerência. Sim. Então, a gente tem a gerência industrial, ela tem uma dor, né? Aí tem outro engenheiro que está na gerência de desenvolvimento de produto, né? A gente conhece a dor e a gente trabalha junto para sanar aquela dor. Então, hoje em dia, a gente tem, né, uma empresa estruturada de forma a desenvolver novos produtos e produzir esses produtos. Então, é inovação tanto na parte de processos quanto de produto. Sim. Até porque não adianta você desenvolver um produto que você não consegue escalar. A gente não está aqui para simplesmente engavetar projeto. A gente está aqui para prover solução para o mercado, prover solução para mineração, para esses materiais. Entendi. E sabe o que eu estou fazendo, Tainá? Não, aí é aquela história, né? Eu entrei no mestrado para tentar sair da mineração. Falei, vou fazer um mestrado em inovação tecnológica. Aí eu conheci a professora Maria Tereza. Aí a gente começou a trocar aquelas ideias que a Maria Tereza troca, falando sobre ciência dos materiais, sobre sustentabilidade. Eu comecei a entender muito melhor, né, o que é a sustentabilidade. Inclusive, depois nós vamos trazer aqui o conceito, né, que a Maria Tereza nos ensina sobre sustentabilidade. E
comecei um projeto com ela, né, onde a gente fazia uma separação pegava um resíduo, né, de concreto, jogava dentro do alto forno, separava cimento e areia para reutilização, né? Muito interessante o projeto e tal. Quando a gente foi fazer os cálculos, né, de recurso, né, para tornar viável essa inovação, a gente teve uma séria dificuldade, né, em tornar esse produto viável. E aí, a Maria Tereza não pôde me orientar e eu tive que buscar um novo orientador, né? E aí, o orientador que estava disponível era o Rochel, né? Que, quando eu cheguei para conversar com ele, né? A gente, para desenvolver plano de negócio para esse produto da Maria Tereza, ele falou, olha, eu posso te orientar, mas para esse produto da Maria Tereza eu não vejo viabilidade econômica. Agora, você é aquele cara do Minere, não é? Eu falei, sou eu. Eu tenho um projeto aqui para você. Eita. Voltei para mineração. Agora eu estou fazendo plano de negócio para coprodutos de mineração. O primeiro projeto que a gente está fazendo é um projeto para mineração Morro do Ipê. Né? A gente está desenvolvendo um plano de negócio para ter o maior aproveitamento possível dos rejeitos. Depois a gente vai partir para estéreis também, mas está muito interessante. A mineração Morro do Ipê dando todo o apoio necessário, laboratório, caracterização dos materiais, tem uma equipe lá trabalhando com a gente nisso. Excelente. Então, voltei sem querer. Acontece. Mas com uma pegada bem diferente, né? Que é trabalhar na parte de inovação e sustentabilidade, que são duas áreas assim que eu gosto demais. E aí, Tainá, como que tá esse panorama de inovação tecnológica, sustentabilidade, coprodutos de mineração hoje, né, no mercado? Porque eu até tive uma bela de uma surpresa que eu fui semana passada para o Cimex Min e a maior parte das pessoas que eu parei para conversar, né, eu perguntando, e aí, o que vocês estão fazendo de projeto interessante e tal? Muita gente, Tainá, falou para mim projetos de inovação tecnológica, mesmo sem saber como que faz. Que a galera tem dinheiro, né? Fala, vamos fazer e tal. Aí eu começava a perguntar, né, da base teórica ali de gestão de inovação. A galera, sim, inovação aberta e quer que entrega e tal. E muita gente falando também do reaproveitamento de rejeitos, fazendo muitos projetos com reaproveitamento, criando fertilizante, criando materiais de construção civil e tudo mais. Como que está esse panorama hoje na indústria? Olha, quando a gente fala, né, compara o Brasil, né, o Brasil aí é realmente um grande, um país que tem grande representatividade no mundo da mineração e siderurgia, né? Aí quando você compara, né, o nosso panorama com Europa, né, e Oceania, que é a Austrália, né, que também está um dos grandes produtores, né, de minérios de forma geral, você vê que o Brasil, ele realmente se destaca. Ele se destaca por uma série de fatores, né? Ou quando a gente fala de mineração, é lógico, o que aconteceu, né, com o Brumadinho foi um divisor de águas, né? Quando a gente fala hoje de disposição de rejeitos, né, de realmente disposição de estéreis, já vem esse fato em mente e a postura de todas as empresas mudou. E não só por conta disso, porque a questão de disposição de rejeitos e estéreis, ela está diretamente vinculada à produtividade da empresa, né? Então, se eu não tenho onde colocar mais rejeito e estéreo, eu não consigo produzir, porque eu não tenho local apropriado para dispor, né, tais materiais.
E a mesma coisa, né, eu vou puxar aqui porque já mexe com o final da cadeia produtiva ali dos minérios, que é a siderurgia, por exemplo. Hoje, o grande exemplo, né, para mim, de resíduo que virou um produto de alto valor agregado é a escória de alto forno, né? A escória de alto forno, há alguns anos atrás, era um resíduo siderúrgico, né, da produção do ferro-gusa, e hoje em dia a gente vê aí como produto de alto valor agregado consumido pelas cimenteiras, porque a gente sabe que tem as características necessárias para aquilo. Então, juntou o útil ao agradável. Sim. Antes era um material que ficava em pátio. Hoje em dia é um produto de alto valor agregado. Eu vejo, né, os demais resíduos da mesma forma. As escórias de aciaria, que ainda, né, não tem alto valor agregado, mas daqui a pouco vai ter. Os rejeitos da mineração, que a gente sabe aí que tem rejeitos com teor de ferro realmente aí acima de 45%. Mas que no momento que você lavrou ali, processou, ele não estava dentro realmente do controle ali de qualidade das empresas. Então, o Brasil, do ponto de vista de reaproveitamento de rejeitos e resíduos, quando você fala de Europa, que não é realmente ali né, o continente europeu como um todo, não é referência em relação a isso, mas não é referência porque eles não dão valor a isso, é porque não tem o mesmo contexto, né, de produção de produtos de base igual o Brasil. Mas aí, quando você fala de regulação de CO2, a Europa já está muito na frente. Muito na frente. Naturalmente, são países desenvolvidos. E uma hora vai chegar a hora do Brasil. E aí a gente está falando de um país que tem potencial de associar esse reaproveitamento e abater sua emissão de CO2 com esse reaproveitamento, né? Então, mesma coisa na Austrália, né? Quando a gente compara, a Austrália não, né? Questão do fato, né, a questão do rompimento, você não vê esse cenário e essa postura das mineradoras na Austrália igual tem aqui. Tem diversas pesquisas? Sim. Mas falando de empresa que cria uma gerência, que condiciona seus profissionais dentro da empresa, apesar do core ser produzir minério de ferro? Não. Vai produzir minério de ferro e vai também desenvolver alternativas sustentáveis, né? A gente está vendo muitas empresas, né, eu não vou citar nomes, criando gerências, alocando profissionais, não um, dois, mas um time inteiro para desenvolver. Sim. Então, eu vejo o Brasil assim, como um país com muito potencial. Sim. E as empresas, elas não está sendo pontuais essas iniciativas. Eu acho que está vindo como um todo. E toda a cadeia produtiva. A gente está falando de uma mineração que está pensando na sustentabilidade, aí numa siderurgia que está pensando também em consumir um minério de ferro que tem ali dentro da sua produção, o reaproveitamento desse rejeito. A gente está falando da construção civil. Por mais receosa que esteja absorvendo alguns materiais reciclados e disposta a utilizá-los ali no seu dia a dia, desde que sua competência técnica seja aprovada. Então, eu acho que é tudo questão de tempo. E vai chegar um momento que, né, a gente vê as mudanças climáticas hoje em dia, as consequências delas, não tem como negar. Ou a gente toma uma postura de forma sistemática e assertiva, ou a condição vai ficar cada vez pior, né? Então é isso. Eu acho, Tainá, que essa parte de sustentabilidade não tem volta, né? É como... Não é do seu tempo, Tainá. Mas cinto de segurança em carro, né? Exatamente. Há um tempo atrás, ninguém usava. E foram feitas campanhas, né, de conscientização, além de o Estado passar a fiscalizar também quem está utilizando ou quem não está. Então, hoje em dia, virou automático, né? A pessoa entra dentro do carro, coloca o cinto de segurança e vai para sua viagem. Sim. Na indústria também, essa parte de segurança do trabalho. Há algum tempo atrás, ninguém assim se importava tanto do jeito que é hoje, né? Hoje os critérios de segurança do trabalho são assim rigorosos, né? Então, assim, a indústria incorporou a segurança do trabalho no seu modelo de negócio, né? Para qualquer coisa que você vá fazer dentro da indústria, você tem que fazer o treinamento, sempre tem um técnico de segurança ali junto contigo, é o tempo inteiro falando de segurança do trabalho. E aí, às vezes tem até aquelas placas, né, em frente à empresa, tantos dias ali sem nenhuma ocorrência. Eu acho que a questão da sustentabilidade
tem que chegar a um nível desse, de se tornar parte do modelo de negócio. Sim. A partir do momento que se tornar parte do modelo de negócio, as pessoas vão ver que é necessário, né? Que isso aí também dá uma viabilidade econômica, que é só você montar plano de negócio para isso que você vai ver. Você não vai ter gasto, você vai ter investimento, Sim. você vai recuperar isso tudo, nem que seja em valor de mercado, né? Hoje em dia, nos últimos anos, segundo a Ernst Young lá, que faz aquelas análises para investidores, né? O maior risco para você investir na mineração é a licença social para operar. O maior risco de você colocar dinheiro ali no projeto é esse. Sendo que mineração já é algo muito... É um investimento de risco desde a sua concepção ali na pesquisa mineral. Sim. Que diz que pela estatística aí que eu já ouvi, né? Eu ouvi falar, de cada 100 projetos, apenas um é viável. Né? Então, assim, já é um alto risco ali de investimento. E depois que você está operando, né, tem a licença social que está diretamente relacionado aos conceitos de sustentabilidade. Vamos dar uma aula aqui para o povo. Como a Maria Tereza nos ensina o que é sustentabilidade, Tainá? Eu vou começar. Vai lá. Né? Muitas pessoas, se você pegar aqui você ir ali para a Praça 7, por exemplo, e sair perguntando para as pessoas, o que é sustentabilidade para você? Aí a pessoa vai falar assim, é não jogar lixo na rua, é cuidar bem do meio ambiente e tal. E aí na aula da Maria Tereza, né, ela trouxe um contexto para a gente. Ela aborda desde a Europa, né? Aí ela fala que na Europa as pessoas encaram a sustentabilidade, né? Elas vão te responder tomando como foco o meio ambiente, né? Porque na Europa não tem tantos problemas sociais quanto tem no Brasil. Então, toda esses conceitos de sustentabilidade que a ONU, as diretrizes da ONU defendem, pegando ali daquele ambiente europeu, às vezes você tem que adaptar essa visão quando você vai aplicar esse conceito no Brasil, né? Já no Brasil, segundo as estatísticas, cerca de 80% da população tem preocupações com o que vai comer. É muito grande, né? Então, assim, uma pessoa que está preocupada com o que vai comer, ela realmente não vai se preocupar com o meio ambiente. Então, isso gera um grande paradoxo, né? Quando a gente vai falar sobre sustentabilidade. E eu sempre abordo, né, a sustentabilidade no nosso contexto, nessa questão social, né? A partir do social. O que você acha? Não, é exatamente isso. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não pode só vincular ao tema meio ambiente, né? Ela tem todo uma tratativa por trás, né? Atitudes sustentáveis envolve governança, envolve meio ambiente e envolve também qual que vai ser o impacto, né, dessa ação também no meio social. E quando eu mencionei, né, a questão, eu nem comentei sobre isso, né, de desenvolvimento de novos produtos, muitas pessoas, né, às vezes dependendo do tipo de produto, ficam receosas. Poxa, mas vai impactar determinados empreendedores daquele nicho de mercado. Mas é exatamente sobre isso, quando você desenvolve algo e pensa, né, em implementar um produto no mercado, tem todo um estudo de como aquele produto vai impactar a sociedade. Sim. Né? Então, quando você fala de iniciativas sustentáveis, né, você tem que ver como que isso vai impactar de maneira positiva e negativa, né, as pessoas, né? Aí realmente aquela comunidade que está sendo envolvida naquela ação. Então,
né, eu falo muito isso, né? Qual que é o propósito, né, do desenvolvimento de determinadas iniciativas sustentáveis? É só por questão de lucro, por imagem? Então, a partir do momento que você não vê o impacto social inerente a essa ação, a essa iniciativa, ela já não é uma iniciativa sustentável. Aham. Já não é. A partir do momento que você não vê como que a comunidade vai ser impactada com a inserção de uma nova estrutura geotécnica, ou com a inserção de um novo produto de mercado, ou com a implementação de um novo produto numa infraestrutura, e você não sabe quais vão ser aquelas consequências, não é uma atitude sustentável. Aham. Ponto. Então, e é o que você comentou, é muito complicado você exigir, né, da comunidade, né, das pessoas de um país emergente que passa pelas situações que o Brasil tem, com a discrepância de classes sociais, que ele tem uma postura como um cidadão europeu que vive um contexto completamente diferente. Sim. Entendeu? Até porque quando você vai no supermercado, aquele produto que tem lá, selo verde, né? Aquele lá que tem toda a transparência do mundo com relação a atitudes sustentáveis, e você vê aquele outro produto ali que não tem nada falando sobre ele, aí um é 200% mais caro que o outro. Você espera que a pessoa que ganha ali, sei lá, um salário mínimo por mês vai pagar 200% a mais no produto porque ele falou que usou um plástico reciclável? Não. Aham. Não. E é a culpa dele? Não. Não. É falta de consciência educacional, de sustentabilidade? Não, vem muito antes disso. Uhum. Né? Então, lógico, né? A questão de educacional influencia, o poder de compra influencia, a cultura e o marketing associado aos produtos que eles consomem também influencia. Então, trazendo mais, fugindo um pouco da indústria e trazendo mais para a sociedade, tem todo um desafio para, né, para com as nossas atitudes com o meio ambiente, né, com atitudes sustentáveis que realmente englobem a sociedade, mas a partir do momento que a gente meio que permite que haja essa discrepância de poder de compra, de acesso à educação, é complicado. Você querer que um país seja sustentável, você querer que o Brasil realmente corresponda a toda a legalização associada a ações sustentáveis. É complexo. Aham. É complexo, né? Então, vai das pessoas que têm, né, o topo da pirâmide. É aquilo. O topo da pirâmide tem que realmente fazer jus a todo o conceito de sustentabilidade, né? Então, acho que tem que ter uma transformação cultural. Sim. Ali, né, das pessoas que têm maior poder de compra, têm maior acesso à educação, para que isso possa ser realmente um efeito em cadeia. Sim. Né? Isso requer tempo? Requer. Isso requer uma performance política e uma postura política diferente dos nossos políticos atualmente? Sim. Também requer lideranças hoje nas nossas empresas privadas e estatais, com um pensamento diferente, um pensamento à frente do seu tempo. Aham. Né? Eu acho que as empresas aqui, né? O Brasil é um país, assim, com um potencial gigantesco, né? Quando a gente fala aí da Amazônia, quando a gente fala de recursos naturais, o Brasil se sobressai. Então, eu acho que as empresas que vão sobreviver no futuro, como empresas realmente que andaram de acordo com as expectativas, né, de ações sustentáveis, vão ser as empresas que têm lideranças que enxergam à frente do seu tempo. Aham. Sabe? Tô aberto a mudar a cultura, tô aberto em inovação dentro da minha empresa, tô aberto a vagas de inclusão também, isso, né? Capacitações das comunidades onde a indústria está inserida. Então, uma série de ações, é um caminho longo, né? Difícil, desafiador, mas essa é a realidade. Não, é a realidade. Eu gostaria muito que as pessoas, né, as lideranças na mineração principalmente, né, que essa mensagem chegasse até a elas, né, dessa visão social, desse planejamento social, e que a sustentabilidade não está só ali no papel, né,
Só não está ali no critério de meio ambiente, né? A sustentabilidade começa nas pessoas. Por exemplo, você vai abrir uma mina em um lugar onde tem uma comunidade, onde ali naquela comunidade moram 100 pessoas. E aí, de cara, você abre uma mina ali e vai levar mais de 1.000 pessoas para morar naquela região. Como isso vai impactar? Entendeu? Como que isso vai impactar? Quais são os programas políticos que você vai ter no atendimento dessas pessoas, né? Porque elas vão ser muito afetadas, né? Como que você vai lidar com as mulheres dessa comunidade que vai chegar ali mais de 900 homens para viverem ali e tem que encontrar com essas mulheres, né? E quando terminar esse projeto, o que vai acontecer? Né? Então, assim, é tanta coisa, né? Mas são coisas assim que a gente já sabe o que pode acontecer e com o planejamento Exatamente. A gente resolve tudo, né, Tainá? Total. Eu acho que é questão de prioridade, né, Gustavo? Eu acho que hoje em dia não dá para falar assim, eu não sabia. Não dá. Não dá. Assim, você pode até não saber, mas você não procurou saber, né? Então, hoje, quando você planeja uma nova ação, um novo projeto, você levanta todas as variáveis e todas as ações que possam impactar qualquer tipo de pessoa, ou região, ou meio ambiente, ou até mesmo fauna, flora, tudo. Então, você dizer, eu não esperava, eu acho que são poucas as situações que você pode falar isso, né? Então, é questão de prioridade. É minha prioridade levantar essas consequências? Sim, eu vou levantar. Se quais ações eu vou fazer para mitigar? Isso. Ponto. Tainá, voltando aqui a falar sobre inovação, né? O que você tem visto assim de mais interessante? Olha, hoje em dia, né, eu tô vivendo meio que a transição, né? Eu vim da academia, então a academia, boa parte das nossas fontes de informação são realmente papers, né? São artigos científicos internacionais. E hoje, né, a gente... E olha, Tainá, o que é muito importante... Sim, é fundamental. Né? Fundamental. Às vezes a pessoa está procurando solução aqui agora... Né? Não. Em 2024, que tem um artigo lá da década de 80 que já estava falando sobre isso, né? Exatamente. Não, e aí é um PS que a gente ainda não comentou, né? A questão de ações, né? Que é a importância, conexão, indústria e universidade, né? Mas falando um pouco de inovação, eu sempre estive imersa nesse mundo, né? Mas nos últimos anos, vou falar anos, né? Mas a inteligência artificial veio aí de forma igual uma tsunami, né? Sim. E ela acabou abraçando... Graças a Deus. Então, ela veio aí para desafiar as pessoas. Tá te salvando também? Total. Mas é desafiador porque, né, você tem ali uma maneira de prospectar informação, filtrar informação. E é aquele negócio, né, que eu sempre falo com os meus colegas de trabalho. A inteligência artificial tá aí para facilitar a sua vida. Mas você tem que saber como usá-la. Tem. Entendeu? Então, da mesma forma que ela pode ser muito produtiva, pode realmente adiantar e acelerar de determinadas ações, ela tá passível de erros da maneira que você utiliza. Sim. Ponto. Então, usar com consciência. Então, hoje em dia, eu acho que são poucos os projetos que você não utiliza inteligência artificial. Então, né, eu acho que você não utilizar realmente tá meio que fora da realidade atualmente, né? E realmente torna mais célere os projetos também. Questão também de pessoas, né? Gestão de pessoas, eu acho que tá mudando também o perfil das lideranças. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais focadas em observar as características de forma individualizada. Sim. Isso está muito associado à inovação, né? Porque antes a gente tinha qual era o hábito, né? Aí, na geração passada, até o meio da minha formação, era desenvolva seus pontos fracos, né? Que não tá errado. Ok, você não pode negligenciar os seus pontos fracos. Mas mais interessante que isso
é priorizar suas fortalezas. Sim. Que isso também é a base da inovação. É você ter um time ali multidisciplinar que você não vai ter a mesma tratativa com todo mundo, né? Eu acho isso muito interessante. Que inovação, o pessoal fala assim, nossa, mas é questão de metodologia ágil, questão de indústria 4.0, inteligência artificial, mas também se trata de pessoas. Aham. Então, a maneira que você trata essas pessoas, né, de forma distinta, individualizada, focando no que ela tem de melhor, isso promove um ambiente inovativo. Aham. Porque às vezes você tem uma pessoa que ela não gosta de se comunicar tanto, mas ela é muito atenciosa. Aí você Sim. tem outra que não é tão atenciosa, mas ela é muito produtiva. Sim. Aí você tem outra que não é muito conservadora, mas é mega criativa. Aham. Então, esse é o ambiente, assim, ideal. E uma liderança, né? Liderança, eu digo até, né? A maneira de trabalhar também, você tem que estar aberto a isso. Que identifica esses potenciais e não negligencia eles, né? E priorizando as partes mais fracas, né? Do potencial de cada um. Ele promove um ambiente muito inovativo. O potenciar talentos. Exatamente. Né? Porque antes a gente colocava muito em caixinhas. Isso. Tudo, né? Até projetos. Todo mundo tinha que ser igual. Isso, e até mesmo os projetos, era o mesmo protocolo. Hoje em dia, eu sinto, né, pelos projetos que eu conduzo, os meus colegas, eu tenho muito, muito contato com meus colegas que estão em outras empresas também, que os projetos, eles não estão mais tão encaixotados. Sim. Eles estão abertos a possibilidades. Mas por que eles estão abertos a possibilidades? Porque tem pessoas com pensamentos distintos que estão dispostas a usar ferramentas distintas naquele projeto. Entendeu? Então, eu tô vendo a implementação da inovação dessa forma. Pessoas mais abertas, de mente mais abertas. Isso também está diretamente relacionado à inclusão de minorias também. Né? Que é a sustentabilidade. Que está total associado à sustentabilidade. Você vê mais mulheres na engenharia. Você vê pessoas da comunidade LGBTQIA+, também associadas a projetos de engenharia e com voz em posições de liderança. Então, você vê projetos realmente surpreendentes. Você vê uma transição. Eu só não vejo negros na liderança, infelizmente. Tá? Isso aí a gente não vê, né? Mas eu até faço parte de um grupo que chama Quantos. E o grupo chama Quantos porque a pergunta é essa: quantos negros você conhece que são líderes? E é complicado, né? Porque né, quando me questionam a questão de cotas, minha mãe é negra, meu irmão é negro. Isso vem lá das oportunidades que foram oferecidas lá no passado também. Aí você vê isso até na pós-graduação, né? Quantos negros também tem na pós-graduação? Pouquíssimos. E por quê? Porque não é capaz? Não, você sabe que não. Foram oferecidas as mesmas oportunidades? Aquela pessoa que estava ali trabalhando, né? Trabalhando e conciliando com a faculdade, vai ter as mesmas performances da pessoa que está só estudando? O corre é outro, né? Então, corre é outro. Eu sou total a favor, inclusive dentro das empresas, né? Muitas pessoas falam, porque tirou minha vaga. Não tirou sua vaga. Não tirou, ela tá ali por merecimento. E outra, você não vai abrir espaço para uma minoria se você não tiver uma pessoa ali como referência, né? Um exemplo, né? Você vai num trecho de obra mais afastado, você não vê uma mulher, não vê uma engenheira. É muito difícil, é muito difícil. A partir do momento que você vê uma mulher, você fala assim, poxa, eu também posso. É uma quebra de paradigma. Eu também posso. E a partir do momento que você vai inserindo, né, eu acredito que cotas não é algo definitivo. É uma ação momentânea para uma reparação que veio ali desde a infância, desde o início da educação. Então, você tem que abrir portas para que a pessoa possa inserir, para que essa que está se qualificando mais, ela veja que ela pode ser absorvida por esse espaço, que ela tem a oportunidade para ser inserida nesse espaço. Então, enquanto não tem o exemplo, você não vê oportunidade. Você não se vê naquela posição. Eu, na UFMG, eu vejo no máximo 2 alunos por sala. Agora, eu abri uma pós-graduação aqui, em Engenharia Geotécnica,
que eu fico feliz demais, assim, a gente tem 40% de uma turma de negros, sabe? É uma coisa assim que eu nunca vi em lugar nenhum. Mas na federal a gente não vê, né? É, Porque também tem esse caso na federal, você tem que ir lá assistir a aula, né? Você tem que ter condição de fazer isso. E geralmente, né, essas pessoas, elas estão no corre ali do trabalho, tá sustentando a casa, tem pai, tem mãe, tem a dívida do passado para pagar. sim, Então, o corre é outro, né? exatamente. Mas é isso aí. Ô, Tainá, é, qual que é o caminho que a mineração, que você acha, né, em relação à mineração, hoje está caminhando, né, está indo no rumo certo, está fazendo a coisa ali por fazer? O que que você acha que está acontecendo no momento? Eu acho que está no caminho certo. Não é mais, eu acho que já existiu um momento que era por fazer. Aham, Hoje não é mais por fazer, exatamente porque a gente, aqui, pelo aquele motivo que a gente mencionou ali atrás. Não tem opção. Não tem opção nem por questão só de impactos climáticos, só pela repercussão na mídia. Não tem condição porque ela não vai se manter como empresa, do ponto de vista até de lucro, de arrecadação, se ela não migrar para essa parte. sim, Né, a gente vê aí os países desenvolvidos, é, realmente, para você se manter vivo, né, eu digo vivo como ser humano, num ambiente que esteja menos impactado, você realmente precisa tomar atitudes. Então, hoje em dia, eu acredito que está no caminho certo, não só por mero checklist. É porque é a certo. estratégia da empresa. Aham, Então, eu acho que eu vejo que as empresas, elas estão dando espaço para essas iniciativas sustentáveis, cada uma na sua velocidade, óbvio, né? Umas estão mais avançadas do que outras, porque é uma questão de sobrevivência como empresa, é uma questão de sobrevivência do ponto de vista também de impacto, né, de onde ele quer inserir sua indústria, então impacto social e também ambiental. Então não tem opção, é estratégico para a empresa e é estratégico também para a imagem da empresa e é estratégico para os é, funcionários da empresa, para a isso, comunidade. isso. Então, eu não acho que é por fazer. Não Aham, mais. aham, Talvez, se você perguntasse pra mim, 20 anos atrás, talvez. Hoje em aham. dia, não. Hoje em dia virou estratégia, hoje em dia virou prioridade. Você mencionou a questão de segurança, né? Hoje em dia, você não tem uma indústria de base que fala assim, qual que é o seu principal valor? Segurança. Aham. Isso tá desde que ela foi criada? Não, Não. não. Por quê? Porque ou era isso, ou ela desaparece. Acabou, Aham, gente. aham, Não tem opção, sabe? aham. Claro, cada uma na sua velocidade. Mas eu acho que hoje em dia virou estratégia, realmente. Tem que entrar na governança, né? Porque, Exatamente. inclusive, boa parte aí dos investidores estão atentos também a essa governança, a esses critérios de sustentabilidade, a esse modelo de negócios. É, a gente conversou bastante aqui hoje, né, sobre alguns modelos de negócio são engessados, né? E aí tem a possibilidade de fazer projetos de inovação aberta, ou seja, você cria startups ou você contrata startups para resolver problemas Sim, pontuais. E existem as novas empresas, né, que aí já traz a sustentabilidade e a inovação para dentro do seu modelo de negócios. E aí que a gente entra, né, Tainá? Aí que a gente entra, né? É nesse time aqui que a gente consegue desenvolver mais, entregar mais, né? E eu acho que a gente tem uma missão, né, que é começar a compartilhar essa experiência que a gente tem adquirido com isso e mostrar para as pessoas que é possível fazer, né, Tainá? sim. Uma coisa que eu vejo muito, né, já indo um pouco mais para as universidades, né, eu até iniciei isso no meu grupo de pesquisa, que é a questão da mídia social focado na ciência, né. O que seria isso? É você pegar aquele
projeto, aquele estudo, né, mega complexo e tornar ele acessível por algum post no Instagram, no Facebook, Sim. no LinkedIn, Não, para a sociedade. Isso que a gente está fazendo aqui, a gente está tomando cuidado para falar numa linguagem mais amigável, Exatamente. né? Porque, cara, a gente não... O que a gente faz é para a sociedade. Aham. Pelo menos deveria ser. É claro, a gente tem nossas contas para pagar, cada um também tem sua vida paralela. Mas quando a gente fala de pesquisa, a gente fala, né, de desenvolvimento, o principal alvo é a melhoria da qualidade de vida da sociedade. E às vezes, por falta de informação, uma informação acessível que vá contemplar todas as classes sociais, todas as classes de acesso à educação, às vezes não sabe. Sim. Então, essa transmissão de conhecimento é fundamental. E eu vejo vários grupos de pesquisa. O grupo de pesquisa da Federal do Rio Grande do Sul tem essa iniciativa. A Federal de Viçosa tem essa iniciativa. A Federal de Ouro Preto também. O que é? É criar redes sociais, redes de comunicação com a sociedade. Aham. E é muito legal, porque a gente tem esse retorno. Nossa, eu lembro direitinho quando eu estava no grupo de pesquisa, que tinha um pedreiro que mandava mensagem, aí tinha um estudante do ensino médio ali da escola municipal que mandava mensagem, e ter essa conexão é importantíssimo, né? Sim. Lógico, você falou assim, transmissão de conhecimento, né? Lógico, para quem está trabalhando na área é fundamental, mas também para a sociedade que é impactada também. Sim. Ela tem que saber o porquê que está acontecendo. Sim, sim, você criar esse canal de comunicação. Exatamente. E aí, Tainá, citando novamente, né, a Ana Valéria, na disciplina sensacional que ela tem de gestão de inovação, eu tive acesso a um texto, né, um artigo da década de 80 ainda, né, mostrando como que você implementa a inovação. Que dois critérios duas diretrizes são muito importantes, que é a capacitação do time, né? E as narrativas. Sim. E aí eu fiquei, assim, o texto é em inglês, né? Eu demorei ainda a entender o que era essa narrativa ali no texto. E quando eu entendi, Tainá, eu falei, que isso? Claro que é, né? O que é a narrativa? A narrativa é a roda de conversa, é a resenha, é o papo descompromissado, sim, né? É o cafezinho, né? Então, assim, às vezes você vai falar isso, né, com o pessoal que quer implementar inovação em uma indústria grande, né? E aí, como é que tá o time? Tem conversado entre si? Exatamente. Né? A comunicação é assim, né? Fundamental. E eu lembro direitinho, né? Quando eu estava desenvolvendo meu mestrado, aí eu estava numa parte meio difícil de discussão de resultados. A Maria Tereza falou assim, Tainá, descansa, vai ver um filme. E ela comentou do ócio criativo. Sim. O que é o ócio criativo? É aquele momento que a sua mente vira a chavinha e você vê as coisas de outra perspectiva, de uma perspectiva mais leve. Sim. Que é aonde, né, pelo menos comigo isso acontece muito, quando eu realmente viro a chavinha é onde vem os meus principais insights, até de coisas muito técnicas, né? Então, você falou do cafezinho, né? Quando você tem uma roda de conversa ali, cara, com o analista financeiro, com o seu operador de máquina, com o seu analista de laboratório, numa conversa sem protocolo, né? Aquele famoso, não é nem brainstorm, não vou falar de brainstorm, né? Mas realmente uma conversa despretensiosa sobre algo, vem ideias brilhantes. E saber gerir essas ideias também é fundamental, né? Porque não adianta você escutar e não registrar. Você tem que... Isso aí a gente aprendeu muito na nossa empresa, né? Porque a gente teve, né? A gente começou, então foi tudo consolidado do zero. É a gestão da informação, gestão de dados, né? Hoje em dia a gente fala muito de dados, né? Que a partir do momento que você gere seus dados e você tem né, todo um histórico de dados, você evita retrabalho. Uhum. Né? A inovação ela é mais flexível do ponto de vista de errar, mas retrabalho não é inovação, não é inovativo, né? Então, sim, inovação é aprender com o que já foi feito. É isso aí. Então, como que você faz isso? Gerindo,
suas informações, gerindo seus resultados. Eu acho que isso também falta um pouco, né, em grandes empresas, né? Tudo que foi feito foi reportado e foi registrado. É de fácil acesso? Aí você usa a inteligência artificial a seu favor, você usa realmente toda a tecnologia necessária para você jogar uma palavra-chave ali dentro do seu sistema, da sua empresa, e aparece todos os projetos vinculados. Sim. Né? Então, a gestão da informação na inovação também, para evitar retrabalho, fundamental. Fundamental. Né? Então, tem a gestão da informação, tem a capacitação do time, e tem a resenha. Nossa. A conversinha na roda em volta da fogueira. Sim, total. Tainá, poderíamos ficar aqui, né, por um bom tempo, mas eu acho que a gente tem outros compromissos. Eu acho que o pessoal não vai ter paciência para escutar tudo, talvez. Vamos marcar outro. Eu gostaria de convidar você, que você trouxesse também alguém da sua equipe para a gente fazer um podcast específico sobre gestão da inovação. Vamos conversar sobre, trazer metodologia, aí a gente faz um podcast mais acadêmico, né? Trazendo artigos, discutindo artigos, indicando as pessoas, né? A gente pode escolher aí uns 5 artigos e a gente vem aqui e discute todos eles. E a gente vai compartilhar esse conhecimento, anexa os artigos aí, vamos começar a compartilhar esse conhecimento aí com as pessoas. Então, muito obrigado. Obrigada a você, Gustavo, mais uma vez, né? Um prazer estar aqui, batendo papo. É isso aí. Gente, para vocês que chegaram até aqui, né, muito obrigado pela paciência, eu espero que a gente tenha acrescentado a vocês. A descrição, né, do que a gente citou aqui durante a nossa resenha de hoje sobre inovação, materiais e sustentabilidade vai ficar na descrição desse vídeo, né? Foi um prazer. Retenha o que é bom e até o próximo. Valeu!